E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é João Lessa e eu, junto da minha equipe Lucas Lima, Arthur Farias, Matheus Sena e Samara Souza, iremos apresentar o algoritmo de ordenação Radix Sort. A origem do Radix-Sort data-se por volta de 1887, bem antes da existência dos primeiros computadores. Esse algoritmo surgiu como uma alternativa para melhorar o controle dos cartões perfurados da máquina de Herman, uma máquina desenvolvida para auxiliar no processamento do censo dos Estados Unidos. A máquina utilizava cartões perfurados para armazenar informações dos indivíduos, em que cada coluna representava um atributo específico do indivíduo. A ordenação desses cartões era extremamente necessária para a geração dos relatórios de censo, pois a mudança na ordem dos cartões poderia gerar relatórios diferentes dos desejados. Então, era necessária uma forma de interpretar e manter a ordem das folhas, para que assim a máquina pudesse interpretar corretamente os dados. O Radix-Sort é um algoritmo de ordenação que ordena inteiros processando dígitos individuais, podendo ordenar dos dígitos menos significativos até os dígitos mais significativos ou vice-versa. Basicamente, ao invés de analisar elementos inteiros, o algoritmo distribui os elementos em buckets, colunas, com base no valor do dígito na posição atual. Ou seja, analisa os valores das unidades, depois das dezenas, depois das centenas e assim por diante. Dentro do contexto das máquinas de Herman, o processo de ordenação dos cartões se dava da seguinte forma: os cartões recebiam uma chave numérica única que continha 3 dígitos. Então, a ordenação ocorria em 3 fases. Primeira fase: os cartões eram ordenados considerando os dígitos menos significativos, ou seja, os dígitos das unidades. Logo, os cartões que tinham valores menores de unidades ficavam no topo, enquanto as maiores ficavam no final. E em caso de chaves que tivessem o mesmo valor de unidade, as chaves eram posicionadas a partir da ordem. Logo, quem viesse primeiro estaria acima. Segunda fase: os cartões eram ordenados a partir do dígito do meio, que seriam os dígitos das duas dezenas. Então, seguindo a última ordenação, os cartões que tinham valores de dezena menores ficavam no topo, enquanto os maiores ficavam no fim, ainda seguindo a mesma ideia de ordem para dezenas iguais. Terceira fase: por fim, as chaves eram ordenadas a partir dos dígitos mais significativos, ou seja, a centena. Logo, seguindo a última ordenação, os cartões que tinham valores de centena menores ficavam no topo, enquanto os maiores ficavam no fim, ainda seguindo a mesma ideia de ordem para dezenas iguais. O Radix-Sort pode ser implementado com dois métodos de leitura diferentes dos dígitos, com a abordagem LSD, Least Significant Digit, ou MSD, Most Significant Digit, com cada um deles podendo ser utilizado em um cenário e contexto específico e diferente. O LSD, Least Significant Digit, processa o elemento a partir do dígito menos significativo, o mais à direita, e percorre o elemento até o dígito mais significativo. Isso consiste no modelo utilizado para as chaves nos cartões perfurados para a máquina de Herman. Já no MSD, Most Significant Digit, processa o elemento a partir do dígito mais significativo, o mais à esquerda, e percorre o elemento até o dígito menos significativo. Pensando na situação apresentada para a máquina de Herman, o processo seria o seguinte: nas centenas, os cartões com centenas menores ficam no topo. Nas dezenas, dentro de cada grupo de centenas, cartões com dezenas menores ficam no topo dos seus respectivos grupos de centenas. Já nas unidades, dentro de cada grupo de centenas e dezenas, cartões com unidades menores ficam no topo do seu respectivo grupo de centenas e dezenas. Características principais do algoritmo Radix-Sort. O Radix-Sort realiza a ordenação dígito a dígito, do dígito menos significativo para o mais significativo. Diferentemente de outros algoritmos de ordenação, o Radix-Sort não realiza comparações diretas entre os elementos a serem ordenados. 2. Possui seu desempenho dependente dos dados, pois afeta diretamente a largura da chave de ordenação, e se essas chaves tiverem uma largura muito grande, o número de passagens/operações aumenta e afeta diretamente o seu desempenho. 3. O Radix-Sort não é um algoritmo de comparação e seu desempenho não é tão sensível à ordem inicial dos dados como algoritmos como Quicksort ou Bubble Sort. 3. Estabilidade. Quando implementado corretamente, elementos com o mesmo valor relativo à chave de ordenação mantêm sua ordem original. Esta é,
uma característica importante, especialmente para o LSD, e em casos de chaves que tivessem mesmos valores de unidade, as chaves eram posicionadas a partir da ordem, logo, quem viesse primeiro estaria acima. E por último, pode utilizar mais espaço de memória. A implementação do Radix Sort geralmente requer espaço adicional para os buckets, ou contadores, usados durante o processo de distribuição. Em alguns casos, esse espaço extra pode ser significativo, especialmente para bases grandes. Como o Radix Sort ordena números examinando cada dígito, da unidade até o mais significativo, seu tempo de execução cresce linearmente conforme ON vezes W, onde N é a quantidade de elementos e W o número de dígitos do maior valor. Em cada rodada, todos os elementos passam por um counting sort estável, e o algoritmo repete esse processo W vezes, uma por dígito. No melhor caso, se os números possuírem poucos dígitos, W é constante, de modo que o custo prático vira simplesmente ON. No pior caso, se forem valores maiores, o tempo aumenta proporcionalmente ao tamanho do vetor, mas ainda segue uma linha reta. Como o Radix sempre percorre todos os elementos em todas as rodadas, mesmo se já estiverem ordenados, invertidos ou forem todos iguais, o melhor, o médio e o pior caso acabam tendo o mesmo comportamento. Executamos um número fixo de passagens determinado apenas pelo número de elementos, garantindo uma complexidade linear com um coeficiente diferente, mas de curva linear nos três cenários. Para simular a dinâmica do código, vamos apresentar um baú com um tesouro, e para abri-lo, precisamos de alguns itens com certas quantias, sendo eles 170 maçãs douradas, 2.345 flores vermelhas, 759 TNTs, 902 Ender Pearls, 6.002 lápis lazulis, 124 blocos de grama, 20 diamantes e 6.566 maçãs. E para conseguirmos obter a recompensa, precisamos ordenar os itens de acordo com sua quantidade, do menor para o maior. E para isso, vamos usar a lógica do Radix Sort. Com o Radix Sort, primeiro ordenamos o valor menos significativo, neste caso, as unidades. Vamos ordená-los. Seguimos com o segundo valor menos significativo, a dezena. Depois, ordenamos as centenas. Porém, observamos que o 20 não possui a casa da centena, então assumimos que há um zero. Por fim, temos os milhares. E dessa maneira, conseguimos arrumar os números de maneira crescente e adquirir o nosso item especial, a Espada da Abstração. Agora, vamos para o funcionamento do código. Primeiro, precisamos de uma função que percorra toda a sequência até encontrar o maior valor nela. Isso é necessário para ter noção de quantos dígitos tem o maior número, o que implica diretamente em quantas passagens deverão ser feitas. Esse procedimento nos fornece um número de operações que deverão ser realizadas no total, para que a sequência seja ordenada. Agora vamos usar Counting Sort para ordenar os números com base nesse dígito. O Counting Sort conta quantas vezes cada dígito aparece naquela posição, e usa essa informação para ordenar os elementos na sua posição devida. Tem algumas etapas. 1. Identificar o dígito-alvo. Selecionamos qual casa decimal analisar, unidades, dezenas, centenas, etc. Esse papel é desempenhado pela variável exp no código. 2. Contar quantas vezes cada dígito apareceu. Cria-se uma lista com 10 posições, 0 a 9, onde vamos somando a quantidade de ocorrências de cada dígito na lista, que serão guardadas na variável count. 3. Transformar essas contagens em posições. Agora calculamos em que posição cada número deve ser colocado no vetor ordenado. Isso se faz com uma soma acumulada. Então, se temos 2 dígitos 0 e depois 2 dígitos 2, logo, os números com o dígito 2 começarão na posição 2 do novo vetor. Isso cria a faixa de posições para cada dígito. 4. Preencher o vetor ordenado. Agora percorremos o vetor original de trás para frente. Isso vai manter a ordem dos elementos iguais e estável. Um algoritmo de ordenação estável é aquele que mantém a ordem específica de elementos iguais na lista de saída. Como por exemplo, se encontrar um 2 e outro 2, por estarem nesta ordem na lista de entrada, eles também estarão na mesma ordem na lista de saída. Esta linha faz com que você comece do último elemento do vetor original e vai até o primeiro. Garante que, ao inserir no output, a ordem original entre elementos com o mesmo dígito será preservada.
E esta parte extrai o dígito específico da posição que estamos ordenando. EXP igual a 1 vai se referir ao dígito de unidades, EXP igual a 10 vai se referir ao dígito de dezenas, e EXP igual a 100 vai se referir ao dígito de centenas. Essa linha usa o count, que contém as posições finais, para colocar um número no lugar certo no vetor ordenado e subtrai 1, porque os índices do vetor começam com 0. Por exemplo, se count2 for igual a 4, isso significa que o próximo número com o dígito 2 vai para a posição 3 do output. E esse aqui atualiza a posição de inserção para o próximo número com o mesmo dígito. Assim, se aparecer outro número com o mesmo dígito, ele será colocado antes, mantendo a ordem original. 5. Copiar o vetor ordenado de volta. Depois disso, copiamos esse vetor temporário de volta para o original. Os números agora estão ordenados com base apenas naquele dígito. Para completar, temos então a função radixsort. Ela aceita como parâmetros um vetor preenchido com n elementos e um inteiro n. A função então encontra o maior valor dentre os elementos do vetor e depois inicia um for que aplica counting sort ao vetor em todos os dígitos do maior valor encontrado. Agora, para o teste de mesa, a gente vai ordenar esse vetor. Primeiro, a gente chama a função radixsort. Ela vai encontrar 802 como o maior elemento e vai chamar counting sort 3 vezes, para os dígitos de unidade, dezena e centena. Dentro de counting sort, o primeiro laço vai usar o vetor count para contar quantas vezes cada unidade aparece. Nesse caso, vai encontrar que existem 2 unidades 0, 2 unidades 2, 1 unidade 4, 2 unidades 5 e 1 unidade 6. Depois, o próximo laço transforma count num vetor de posições acumuladas. Essas posições são usadas no próximo laço, que, começando do último elemento do vetor, que é 66, extrai sua unidade, 6, e acessa count na posição 6. Lá, vai encontrar o valor 7, que é a posição que o valor 66 deve estar no vetor output. Esse ciclo se repete até que todos os elementos sejam posicionados no output. Depois disso, os elementos de output são colocados no vetor original. No final da primeira passagem de counting sort, teremos a ordenação 170, 90, 802, 2, 24, 45, 75 e 66. Se olharmos só para as unidades, vemos que está organizado como 0, 0, 2, 2, 4, 5, 5 e 6. Depois disso, o counting sort vai rodar mais 2 vezes, para os dígitos das dezenas e das centenas. Depois de organizar com base nas dezenas, o vetor fica dessa forma, como 802, 2, 24, 45, 66, 170, 75 e 90. E na terceira e última passagem ele fica como 2, 24, 45, 66, 75, 90, 170 e 802. Com isso, terminamos de ordenar o nosso vetor original utilizando o radixsort.